Glória a Deus, graça e paz. Que alegria ter você conosco acompanhando esse curso Como Estudar a Bíblia. Nós estamos no módulo 1 do curso da Rede de Ensino Instituto Jáfia e estamos na quarta aula. Na última aula nós estivemos falando sobre como a Bíblia chegou até nós, a importância da gráfica, da propagação da mensagem da Palavra de Deus e da expansão do Evangelho aos quatro cantos da terra. E falamos também acerca de alguns tópicos muito importantes de nós entendermos na verdade da Palavra de Deus. O primeiro deles, por exemplo, a diversidade de escritores. A condição de cada escritor, a formação de cada escritor, porque a Bíblia é divinamente inspirada por Deus, mas escrita por homens. E uma média de 40 escritores que foram inspirados por Deus para compor os 66 livros da Bíblia. Cada um desses escritores tinha uma formação, exercia um ofício diferente, e nós podemos saber que, além desse ofício, eles estavam em condições ambientais diferentes. Ora numa nação, ora em outra nação, ora presos, ora em liberdade, ora eles estavam fugindo e ora eles estavam em vitória, em alegria, em conquista. Então vários são os focos que nós temos que levar em consideração ao lermos o texto, sabendo quando essa pessoa escreveu, por que ela escreveu, a quem ela escreveu e quais as condições que ela tinha ou que ela estava vivendo quando ela escreveu. Também falamos na nossa última aula acerca do tema principal da Bíblia ser Jesus Cristo. Em todo o Antigo Testamento profetiza a sua vinda à terra. O Antigo Testamento, numa única sentença, poderia ser Jesus virá. Já os quatro evangelhos nos relatam a sua chegada, ele veio. E depois nós temos as cartas do Novo Testamento, junto com o livro histórico, nos preparando para a sua segunda vinda, ou seja, Jesus voltará. Mas o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, tem como tema Jesus reinará eternamente. Todo domínio foi devolvido ao nosso Senhor, ao nosso Cristo. E há muita coisa para a gente estudar na Palavra de Deus. Fique conosco, continue firmado nesse curso, não desista, vai, persevera, insista em aprender a verdade da Palavra de Deus. Vamos continuar o nosso ensino, aprendendo hoje que a Bíblia é o alimento para o nosso crescimento. Muitos autores da Palavra de Deus falam sobre isso. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 18, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos diz: antes que crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O próprio apóstolo Pedro nos desafia a crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa nas nossas vidas. Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. A verdade da palavra de Deus. Inúmeras pessoas sabem quem é Jesus. Inúmeras pessoas creem que Jesus veio a esse mundo, que Jesus fez milagres. São pessoas que creem até em sua ressurreição e em sua ascensão aos céus, mas não creem na Bíblia. Isso é um terrível problema. Ou seja, tais pessoas precisam saber que a posição de Jesus, segundo a palavra de Deus, ele sempre testificou dessa verdade, ele sempre defendeu essa verdade, ele sempre propagou essa verdade e nos desafiou a anunciarmos essa verdade. Então vamos ver algumas declarações do que Jesus falou acerca da própria palavra de Deus. Em primeiro lugar, Jesus tinha hábito, tinha costume de ler a palavra de Deus. Isso foi registrado no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 16. Observa comigo Lucas 4, de 16 a 20. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Então você observa que Jesus tinha por hábito frequentar a sinagoga e, além de frequentar a sinagoga, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Ele não só leu a palavra de Deus, como ele também ensinou a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus sentou com seus discípulos, começando por Moisés, ou seja, Torá. Ele passou pelos profetas, Neviim, e por toda a Escritura, Ketuvim, ou seja, pegando todo o Tanakh, pegando todo o Antigo Testamento, Jesus começou a explicar livro por livro aos seus discípulos o que falava acerca dele, porque em todo o Antigo Testamento Jesus era um mistério oculto, um mistério escondido. Ele foi revelado a nós através do nascimento no Novo Testamento, em Mateus. E a partir de então que nós temos o conhecimento da verdade. Agora, quando Jesus estava nessa terra, ele sentou com seus discípulos e lhe deu uma aula de todo o Antigo Testamento, de todo o Tanakh, seja Torá, Neviim e Ketuvim, o que cada livro falava acerca dele. O próprio Jesus chamou a Bíblia de a Palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 13. Invalidando assim a Palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Jesus não só lia, ensinava, chamou a Bíblia de a Palavra de Deus, como ele também cumpriu a Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, nos diz: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então, convinha que se cumprisse tudo, seja na lei, nos salmos e nos profetas. Ou seja, Tanakh, as 3 divisões que nós já vimos em uma das nossas aulas passadas. Jesus mesmo afirmou que as Escrituras são a verdade. Olha as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus atesta que a palavra de Deus é a verdade. Ele viveu e ele procedeu de acordo com a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 31, nos diz: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo. O próprio Jesus declarou que Davi falou inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Isso foi registrado no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 35 e 36. Quando Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi, o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de seus pés. Pois, se Davi mesmo chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Então, o próprio Jesus inspirou, o próprio Jesus registrou, o próprio Jesus testificou que a Bíblia é a palavra de Deus. No deserto,
quando Jesus derrotou o inimigo, quando ele venceu Satanás, ele venceu pelo poder da palavra. E Jesus sempre declarou, está escrito. E quando ele citou está escrito, ele citou a Escritura, ele citou a Torá, ele citou o Antigo Testamento. Veja comigo, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Livro da Torá, livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Essa foi uma das falas que Jesus fez ao vencer Satanás ali no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso é um registro da Torá, um texto da Torá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Outra, Deuteronômio capítulo 6, versículos 13 e 14. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Então, Jesus venceu Satanás dizendo, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Ele estabeleceu que não podia de maneira nenhuma servir a outros deuses. Então nós observamos que o próprio Jesus atesta a verdade, a veracidade da palavra de Deus. Temos que entender que a Bíblia é o livro mais antigo do mundo, foi o primeiro a ser publicado pela Gráfica de Gutenberg, ao mesmo tempo que ela também é o livro mais moderno do mundo. A Bíblia dá glória a Deus e mostra também a fraqueza do homem. Ela diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas como também apresenta a nós os pecados que esse homem cometeu. Como nós vemos nos livros de Reis, de Crônicas e de Salmos, registrando toda a sua vida. A Bíblia registra o caso da embriaguez de Noé, mas também nos mostra que em sua geração ele foi o único que achou graça diante dos olhos de Deus. Ela nos mostra que Abraão era amigo de Deus, mas também registra a dissimulação de Abraão ao mentir que Sara era sua irmã. No caso de Ló, ela nos mostra a idolatria e a luxúria que este homem vivia ali em Sodoma e Gomorra, diante da situação da cidade que foi rejeitada por Deus. Da mesma forma, nos mostra a luxúria que Salomão viveu entre os seus palácios, as suas conquistas. Esses e outros exemplos não existem para que o imitemos, mas sim para a nossa admoestação e para provar a imparcialidade da Bíblia. Ou seja, Deus nunca escondeu o erro dos homens que foram inspirados por Deus para escrever. Deus nunca omitiu o erro para que nós pudéssemos saber que são homens como nós, mas que desfrutaram da graça de Deus, que puderam desfrutar do benefício da salvação através da graça que só Deus pode nos dar, só Deus pode fazer através de nós. Precisamos observar alguns princípios da hermenêutica. Vamos voltar e falar um pouquinho da hermenêutica. A hermenêutica deriva do termo grego hermeneutike, que por sua vez deriva do verbo hermeneuo. Hermeneuo significando a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. A arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. Hermenevein significa interpretação ou arte de interpretar. E a hermenêutica é a teoria da interpretação de sinais e símbolos de uma cultura e da arte de interpretar leis. Segundo registra a história, Platão, o famoso filósofo da Grécia Antiga, ele foi o primeiro a empregar a palavra hermenêutica como um termo técnico. Desde aí, a palavra sugere a arte de interpretar escritos antigos e atuais, sejam de ordem espiritual ou de ciências ou do direito. A arte de interpretar fatos da história, da profecia, da poesia e das leis, a interpretação e compreensão da palavra de Deus. Não precisamos ficar atentos, tentando entender o que pensavam os escritores ou os personagens. Nós temos que entender a mente divina quanto ao propósito e a mensagem do livro em questão. Quanto àquele que prega,
que ensina, o que ministra, não basta apenas que creia na verdade da palavra de Deus, mas que coloque essa verdade em prática na sua vida, sabendo que a sua vida é a sua maior mensagem. Ou seja, as tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. Com isso, você defende ela de alta crítica dos ataques das seitas heréticas. Você tem que saber que você é a maior mensagem daquilo que você prega. Sempre é necessário provar aquilo que se ensina. Você sempre tem que provar no texto da palavra de Deus. Por mais que você conheça o texto bíblico, por mais que você confie no professor, no pastor, no preletor, abra sua Bíblia e confira em sua Bíblia o que está sendo pregado. Isso é um cuidado que todos nós devemos ter, porque o homem é falho, o homem comete erros, mas a palavra de Deus não. Por isso que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Medita comigo em Apocalipse, capítulo 3, livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, por exemplo. Quando nós observamos esse texto, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse é um texto que tem sido muito usado como apelo ao pecador. Só que se nós olharmos todo o contexto, esse texto não foi escrito, não foi dito para o pecador. Esse texto foi dito para a igreja. Esse texto faz parte da 7ª carta à igreja de Laodiceia, que Jesus disse. E aí então, a interpretação do texto se torna muito mais abrangente. Porque se o próprio Jesus, que é o cabeça da igreja, que é o dono da igreja, está à porta e bate, é porque, na verdade, a igreja deixou Jesus para o lado de fora da porta. Então, se o texto está sendo colocado como um texto de apelo ao pecador, isso é um tipo de estrutura. Mas aqui não. Aqui o texto ele é exatamente a carta à igreja de Laodiceia. Então, não é um texto para apelo ao pecador, mas é um texto para a igreja. Por isso, nós precisamos saber para quem é o que foi escrito, em que época que estava, como foi escrito, quem escreveu e a quem foi endereçado. Aqui nesse caso, foi endereçado à igreja de Laodiceia. Então esse tema vai ser melhor abordado em uma das nossas aulas, quando nós falarmos sobre métodos de estudo. Dentro dessa nossa matéria, como estudar a Bíblia, nós vamos apresentar alguns métodos diferentes de estudo para que você possa ter uma variedade de poder explorar a riqueza do texto bíblico. Vamos falar hoje sobre alguns princípios da hermenêutica. Em primeiro lugar, busca o Espírito Santo de Deus em oração para a leitura da palavra de Deus. Porque o Espírito Santo te capacita, te instrui, te faz lembrar. O Espírito Santo de Deus te revela. Então a importância de você buscar o Espírito Santo de Deus no estudo da palavra de Deus. Em segundo lugar, conheça o vocabulário. Entendemos que nem todo vocabulário, nem todo termo usado em textos bíblicos é comum, nós usamos hoje de uma forma corriqueira. Então, muitos textos que você não entende o que significa aquela palavra, pega um dicionário, estude. É importante você saber, porque assim também como você não sabe, muitos dos teus ouvintes também não conhecem e muitas vezes vão te questionar exatamente naquilo que você também não sabe. Então, cuidado, antes de você apresentar uma mensagem, discorrer uma pregação, apresentar um sermão, saiba exatamente o que significa cada termo do texto que você está usando. Terceiro lugar, analise o contexto histórico. E esse contexto, muitas vezes, você vai ter que ler o capítulo todo, ou às vezes até o livro inteiro, para saber em que contexto que aquele texto foi escrito. Conheça um pouco da cultura bíblica, conheça um pouco da cultura em que aquilo foi escrito. Você não necessita ter profundos conhecimentos culturais, mas você precisa ter uma base cultural, por que aquilo foi falado, por que aquilo foi escrito. Em quinto lugar, exemplos bíblicos apenas têm autoridade quando são sustentados por uma doutrina bíblica. Nós vamos falar dentro de algumas aulas os pontos doutrinários
que vão fazer de um credo religioso cristão ou não cristão, cristão ou herege. Você tem que conhecer os pontos da doutrina bíblica. A experiência pessoal, ela é interpretada pela Bíblia e não a Bíblia interpretada pela experiência. Isso é muito importante no decorrer do seu estudo. Conheça o plano geral de Deus. Hoje estamos na dispensação da graça e o plano de Deus é resgatar, reconciliar, perdoar. O plano de Deus é levar a humanidade ao arrependimento para que possa desfrutar do perdão de Deus e da vida eterna. E em sétimo lugar, conheça as figuras de linguagem das Escrituras. Nem tudo é literal, tem muitas coisas que são metáfora, muitas coisas são parábolas, muitas coisas estão escritas no texto como uma hipérbole. Então, cada uma dessas é uma figura de linguagem que nós vamos abordar também em uma das nossas próximas aulas. Devemos tomar o cuidado com as interpretações de certos textos que são determinadas verdades da palavra de Deus, mas não como literal. Acompanha comigo Evangelho de Lucas, capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 1 a 7. A missão dos 70 discípulos. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário, não andeis de casa em casa. Claro que nós temos que tomar um cuidado muito grande na interpretação desse texto. Era uma ocorrência de um projeto de evangelismo de 70 pessoas que Jesus comissionou e enviou para um trabalho evangelístico de casa em casa. Porém, esse texto não é margem, não é base, não é doutrina para aquele que está sendo enviado para o campo missionário. Como assim? Nós não podemos achar que aquele que está indo embora para um campo missionário não pode levar bolsa, não pode levar sandálias, não pode levar mais que uma peça de roupa e não pode saudar as pessoas no caminho. Isso, na verdade, era um contexto cultural ali naquela realidade. Então, sempre que você for interpretar um texto, é necessário você fazer a interpretação. O primeiro ponto, o contexto imediato, ou seja, aquele capítulo, a passagem completa, aquele contexto do que está acontecendo. Em segundo lugar, analisa o contexto próximo. Não foi um envio permanente para o campo missionário, foi uma visita missionária, um projeto missionário. Então, você tem que analisar o contexto próximo. O contexto próximo muitas vezes é encontrado no livro do texto em que ele se encontra, ou muitas vezes na divisão dos 4 evangelhos, aqui no caso, por exemplo, mas nesse caso você pode ler só o texto do livro. E por fim, o contexto geral. O que Deus quis dizer a nível de mensagem de Deus para nós em cima desse texto. Então, a importância de você observar as formas de interpretação. É necessário conhecer um pouco do pano de fundo da passagem. Um bom exemplo é nós observarmos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O texto nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se pegarmos esse texto fora do contexto, vamos achar que o texto está nos dando margem para dizer que podemos tudo aquilo que nós queremos. E não é bem isso que Paulo está querendo dizer. Então, na verdade, você vai precisar analisar o texto como um todo. Quando nós observamos, desde o versículo 10, Paulo agradece aos filipenses os dons, a oferta recebida e as saudações finais. Ora,
Muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Verso 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando lemos todo o contexto, entendemos que Paulo estava dizendo: eu posso passar por todas as coisas, porque em todas as coisas sei quem me fortalece. Então é como se Paulo estivesse dizendo: eu posso passar por bonança, mas eu posso passar por escassez. Eu posso passar por fartura, mas eu posso passar também por falta. Então você observa que ele aprendeu a passar momentos de necessidade, ele aprendeu a passar por todas as coisas, porque em todas as coisas ele sabia quem é que o fortalece. Então a importância de você se preocupar com a análise e a interpretação do texto como um todo. Falando sobre interpretação dos textos bíblicos, nós temos que nos lembrar da segunda regra da hermenêutica que já vimos em uma das nossas aulas. A segunda regra é: você precisa compreender gramaticalmente o texto. Gramática, né? Você precisa, antes de analisar, antes de compreender teologicamente, você tem que entender a interpretação do texto. O que está querendo dizer no literal o que você acabou de ler. Ou seja, leia o mesmo texto quantas vezes forem necessárias até entendê-lo. Leia o mesmo texto a ponto de narrar, de contar a história daquilo que você está querendo entender. Então, antes de conhecer teologicamente o texto, conheça o texto gramaticalmente. O que cada personagem verdadeiramente quis dizer? O que Deus falou? O que cada personagem agiu mediante em cima do que Deus falou? Então não tenha preguiça de destacar as palavras e os termos dos quais você desconhece o significado. E quando você desconhece o significado, procure um bom dicionário ou faça anotações ao redor do texto na própria Bíblia, para que você possa sempre saber, quando você lê aquela palavra, você tem a interpretação do que ela significa. Sendo um livro, a Bíblia contém princípios de composição, as quais se baseiam em recursos literários, tais como comparação, contraste, repetição, intercâmbio, gradação, continuação, clímax, ponto decisivo, particularização, generalização, causa, substância, instrumentação, explanação, preparação, sumarização, interrogação, harmonia, principalidade e radiação. Esses são alguns recursos literários que contém no texto, na composição do texto bíblico. A erudição e a beleza do texto sagrado são evidências através das figuras de linguagem, como, por exemplo, metáfora, metonímia, sinédoque, hipérbole, ironia, prosopopeia, antropomorfismo, enigma, alegoria, símbolos, tipos e parábolas. Tudo isso nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Você não pode deixar de ouvir e estudar cada uma delas e ouvir quantas vezes necessárias para que você possa ter um bom aprendizado de como estudar a Bíblia. Pergunte ao texto qual é o pronome no texto que você está lendo. Destaque os verbos. Estabeleça quem é o sujeito, qual é o substantivo. Pergunte ao texto quem está falando. Ah, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Sim, inspirada por Deus, mas ali tem palavras do homem, palavras de Satanás, que nós temos que destacar. Ela foi inspirada por Deus e escrita por homens. Mas em cada texto você tem que sempre perguntar ao próprio texto. Lembre-se das regras da hermenêutica, a Bíblia por si mesma se explica. Então pergunte ao texto, quem está falando? Segundo lugar, pergunte ao texto,
a quem está falando. Essa profecia é ao reino do norte? É ao reino do sul? É a um rei? Ou essa profecia é ao povo de Israel? Ou é a nós? Então pergunta a quem o texto está falando. Em terceiro lugar, o que está falando? Então primeiro, quem está falando. Segundo lugar, a quem está falando. Em terceiro lugar, o que está falando. Em quarto lugar, qual a aplicação prática disso na minha vida? Qual a aplicação prática? Porque todo sermão tem que encerrar com uma aplicação prática na vida da pessoa. Não é uma aula de história, é um sermão. Sermão é ser direção, dar uma direção para alguém. Então todo sermão tem que encerrar com a aplicação prática na vida da pessoa nos dias de hoje. Toda mensagem e estudo tem que ter um começo, um meio e um fim. Muitas pregações, infelizmente, não estão cumprindo essa necessidade de estrutura. O auditório, o teu ouvinte, ele precisa saber da onde você saiu e aonde você quer chegar. Todo o conhecimento tem que ser enquadrado em qual propósito dessa mensagem. Para desenvolver esse começo, você terá muitas vezes que apresentar um panorama histórico. Agora, você não pode ser cansativo nesse panorama histórico, mas você tem que criar um pano de fundo para poder explanar a verdade daquilo que você quer apresentar. O cenário, a contextualização da pessoa na história. Essa composição deverá expressar unidade. Então isso é muito importante para que você tenha um ministério eficaz, para que você tenha um sermão abençoado, para que as pessoas possam extrair aquilo que você quer transmitir. Nunca se esqueça, começo, meio e fim. O sermão tem que demonstrar da onde você quis sair e aonde você quis chegar e por onde você passou. Além dessa análise, nós precisamos trabalhar um pouquinho com a análise morfológica. É isso aí. Aquela aula que muitas vezes você não gostava na língua portuguesa, mas é necessário para uma boa interpretação de texto. O estudo da formação de estrutura, ou seja, identificar verbo, pronome, sujeito, substantivo, identificar o que é metáfora, identificar quem é o sujeito, quem é o verbo, a quem falou e o que falou. Isso é muito importante para que você possa ter uma excelente interpretação de texto e desfrutar dos recursos literários e da expressão da linguagem. Fique conosco, que o Senhor te abençoe poderosamente. Nossa próxima aula nós estaremos entrando em recursos literários e depois estaremos falando acerca de como usar isso na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, persevere, não desista, porque o Senhor te chamou para uma excelente obra.